Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Moisés Santos e este é o canal A Verdade na Prática. Antes de nós começarmos o nosso estudo, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostar da mensagem e ativar o sininho, porque é muito importante. Afinal de contas, todas as vezes que eu postar um novo vídeo, você vai receber uma mensagem indicando que tem um novo vídeo no canal e você vai poder assistir. Outra coisa que eu gostaria de te pedir, se for possível, propague este vídeo para os seus amigos, para os irmãos da sua igreja e para todas aquelas pessoas que precisam ouvir uma mensagem como esta. Então fica até o final do vídeo, não deixa de deixar o seu like e se inscreve aí se você ainda não é inscrito, tá bom? Eu fiz um roteirozinho aqui para não fugir do assunto. Então de vez em quando eu vou estar lendo aqui no roteiro para que você saiba exatamente como nós vamos colocar a mensagem de hoje. O título da mensagem é: o que você ouve? É a voz de Deus ou a voz de homens? E eu quero começar falando sobre uma frase que eu ouvi esta semana. Na verdade, eu li esta frase essa semana e eu gostei muito e resolvi explorá-la para que a mensagem do Evangelho pudesse ser colocada para você, porque afinal de contas, no nosso canal, a nossa filosofia é que você possa aprender o Evangelho, conhecer a Palavra de Deus e viver um cristianismo autêntico, colocando as verdades da Bíblia Sagrada na sua vida diária e que você possa praticar de forma natural aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou, através da sua mensagem, através do que foi revelado para os discípulos, apóstolos, que escreveram as Escrituras Sagradas para nós. Também o Antigo Testamento, escrito pelos profetas e homens escolhidos por Deus para deixar o registro do que ocorreu na antiguidade. Portanto, se o nosso objetivo é que você pratique o Evangelho e seja autêntico no que diz respeito à sua posição como cristão, então esse estudo e outros estudos que nós postamos aqui é de suma importância para a sua vida. Vamos lá? Muito bem. O escrito que eu li foi assim: Eva achou a serpente mais confiável do que Deus, não por suas credenciais, as credenciais da serpente, mas porque a serpente falou o que Eva queria ouvir. Olha só. O autor desta frase colocou as palavras muito bem colocadas. Todos nós conhecemos a história do Gênesis, o início de todas as coisas, a criação do Éden, do jardim, quando Deus fez os animais, as plantas, criou todo o universo, tudo, o globo terra, e também criou o homem para habitar a terra. Deu a ele uma esposa. E nós não vamos falar aqui nem de esposa, nem de marido, nem de relacionamentos. Nós vamos falar sobre uma atitude que Eva teve e que repercutiu para toda a humanidade. Mas o importante é que Deus trouxe uma grande lição para a gente sobre este tema, esta mensagem, aquilo que aconteceu no diálogo entre Eva e Satanás. Quando ele diz aqui, Eva achou a serpente mais confiável que Deus, não por suas credenciais, mas porque a serpente falou o que Eva queria ouvir. E isso me chamou muito a atenção. Bom, um certo reformador disse uma vez que não estudar a Bíblia é ruim, pois quem não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. O que ele quis dizer com isso? Que nós ouvimos muitas coisas. Geralmente nos cultos, nas reuniões de oração, nós ouvimos muitas coisas. Mas destas coisas que nós ouvimos, quais delas são verdade, fundamentada nas Escrituras Sagradas, ou apenas falácia, mentira, heresias? Como discernir entre uma verdade e uma mentira? Como saber o que está sendo ensinado? É verdade ou é apenas uma mentira, algo inventado ou criado por homens com o objetivo principal de lhe confundir e ganhar a sua mente, enganar você, distorcendo as Escrituras ao seu bel prazer, para alcançar objetivos humanos? Como saber a diferença entre uma coisa e outra?
Bom, eu coloquei aqui no estudo 6 referências bíblicas escritas pelos apóstolos que vão nos ajudar a entender melhor este assunto, e você pode recorrer a estes textos sempre que você quiser para tirar suas dúvidas no que diz respeito ao ensino da palavra de Deus. Bom, o objetivo é que você saiba diferenciar entre mentira e verdade, entre o que está sendo ensinado é bom para você ou não é bom para você. Isso faz parte da experiência cristã. E como um bom cristão, que eu imagino que você seja, ler os textos que eu vou deixar para você não é o suficiente. Você precisa orar, falar com Deus, ter uma vida de comunhão com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso e, além de tudo, viver uma vida prática do Evangelho, obedecendo a palavra de Deus e crendo que as Escrituras Sagradas é o nosso manual de fé e de conduta na sociedade corrupta, degenerada, que nega o nome do Senhor e não aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Nós fomos chamados para ser a luz do mundo numa terra de trevas. Portanto, eu quero te chamar agora e te convidar para que você possa, através do conhecimento desses textos, aprender um pouco mais sobre como você deve agir para julgar as coisas que você ouve. Eva se deixou levar pela mentira da serpente, porque era o que ela queria ouvir. Ela estava curiosa, ela queria conhecer, ela desobedeceu a Deus, desobedeceu ao seu marido e tomou do fruto. A serpente a enganou, mas ela estava buscando aquilo. Portanto, vamos fazer o seguinte: pega a sua Bíblia e nos acompanhe nos textos que nós vamos falar aqui agora para você, para que você possa marcar aí na sua Bíblia esses textos e eles servirem como referência para você. É claro que eu não encerro o assunto com isso apenas, mas isso já é alguma coisa para você iniciar no seu julgamento das coisas que acontecem todos os dias e que muitas vezes passam desapercebidas e você não consegue ter o discernimento daquilo que você escuta, deixando que estas mensagens entrem na sua mente, desçam ao seu coração e você muitas vezes tem uma vida prática baseada nesses ensinos que são errados, que são heresias e acabam deixando de desfrutar o melhor de Deus por causa disso. É bem verdade que eu não estou aqui afirmando que todos os ensinadores eles são heréticos. Eu estou apenas dizendo que você pode aprender como julgar estas coisas e discernir entre elas para não se deixar enganar por qualquer lobo disfarçado de ovelha ou de pastor. Vamos lá. A primeira referência você pode encontrar em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo de número 21. Lá está escrito assim: analise, ou, se você preferir, julgue todas as coisas, mas retenha o bem. Isso nos dá uma referência para dizer o seguinte, que quando você escuta as coisas, você deve analisá-las, mas você não deve absorver tudo o que você ouve. É claro que você precisa ter o discernimento para reter aquilo que é bom, porque nem tudo o que se diz é bom. Eu já estive em cultos onde os líderes faziam piadas, chacotas, brincadeiras o tempo todo, achando que quem estava ali, aquela plateia, não estava ali para ouvir a verdade do Evangelho, mas sim suas piadas. Com isso, as pessoas riam, achavam engraçado, riam, se divertiam, e o culto era aquele culto assim, bem tranquilo, harmonioso, cheio de gracinhas, onde todo mundo saía sorridente e feliz com o que tinha escutado. Mas no fim, eles saíam dali pobres, sem conhecer a palavra de Deus, a doutrina de Cristo e sem ter informação suficiente em suas almas para resistir ao pecado e a Satanás e às tentações do mundo, por exemplo. Bom, então, analise tudo, julgue as coisas boas e retenha essas coisas. Julgue todas as coisas, retenha o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. A segunda referência está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Quem é espiritual pode avaliar ou discernir todas as coisas.
Essa referência nos leva a uma outra situação. Só pessoas que são verdadeiramente espirituais, que têm comunhão com Deus, que vivem uma vida espiritualizada, que ora, que busca, que lê, que vai ao encontro do Espírito Santo, têm as condições, as credenciais para julgar as coisas. Pessoas naturais não conseguem julgar as coisas espirituais e erram quando tentam fazê-lo. Mas as pessoas espirituais, aquelas que têm verdadeira comunhão com Deus, elas estão aptas a julgar todas as coisas. Então é muito importante que você seja um cristão, mas não apenas de palavra, não apenas de aparência, mas de coração sincero e verdadeiro, temente ao Senhor, que busca a sua presença todos os dias. Assim você receberá da parte de Deus e do Espírito Santo as possibilidades, as capacidades, na verdade, para julgar as coisas. Terceira referência, 1 Coríntios, capítulo 14 e verso 29. Vai anotando aí, hein? Para não esquecer as referências. Diz assim, que 2 ou 3 profetizem e os outros julguem o que foi dito. Olha só, que 2 ou 3 num culto, numa reunião de oração, profetizem, ou seja, revelem a palavra, falem as coisas de Deus, mas os outros que estão ouvindo devem julgar se aquelas profecias procedem de Deus ou não procedem de Deus. Compreende? Nós precisamos, como disse Paulo, fazer um culto racional. O culto, ele não é permeado apenas com louvores, cânticos e emocionalismo. Você tem que entender o que está se passando no culto. Você precisa saber o que é que aquele conteúdo, o que é que aquele momento que você está ali oferece. Quem está no centro das atenções ali? Homens ou Deus? Quem é a peça principal do culto? E eu vou falar já já sobre isso mais um pouquinho. Vamos para a quarta referência. Gálatas capítulo 1 e o verso de número 8. Mas, ainda que nós mesmos, disse Paulo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Olha só, Paulo faz uma referência muito importante de que um evangelho que já foi posto na pedra fundamental, que é Jesus Cristo, não pode ser mudado. As escrituras não podem ser usadas a bel prazer, de acordo com a interpretação de qualquer pessoa. Paulo faz essa referência como um alerta. Cuidado, ainda que um anjo do céu desça e vos pregue outro evangelho, não aceite que ele seja considerado maldito, anátema. Mas não deve existir um outro evangelho além daquele que já foi posto, daquele que já foi ensinado. Tá bom? Vamos para a quinta referência, Efésios capítulo 5 e o verso 6. Diz assim, não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Olha só, não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus vem sobre aqueles que lhe desobedecem. Essa referência traz uma informação muito importante. A responsabilidade é sua. Você entendeu o que eu quis dizer? A responsabilidade é sua. Há o alerta para que você não se deixe enganar. Mas se você for tolo, ou se você não se importa, ou se você não dá o devido valor ao que nós estamos dizendo, ou que as Escrituras ensinam de verdade, então você pode se deixar enganar por palavras vãs e sutilezas. E isso fará de você alguém vulnerável para errar e pecar. E aí, quando isso acontecer, Deus vai cobrar isso de você também. Bom, vamos para a sexta e última referência. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois, olha lá, há muitos falsos profetas no mundo. Olha só, mais claro do que isso, é impossível. Tenha cuidado, prove os espíritos, prove de onde vem aquilo que aquela pessoa está dizendo. Analise, fundamentado nas Escrituras Sagradas. É por isso que é importante você ler a Bíblia todos os dias, para que você conheça a palavra de Deus. Porque você só pode interpretar alguma coisa
Ah, e outro detalhe. Não acredite, não pense que só os líderes das igrejas são capazes de interpretar a Bíblia. Essa é uma doutrina errônea, enganosa, que foi implantada lá atrás, no passado, como eu já disse algumas vezes, pelos líderes da Igreja Católica Apostólica Romana, que alegavam erradamente que somente o Papa é capaz de interpretar as Escrituras Sagradas. Isso é um erro. Todos nós podemos ter o Espírito Santo de Deus e interpretar a sua palavra. A Bíblia, a vontade de Deus, na verdade, as Escrituras, o desejo de Deus escrito para os homens, foi revelado a todos os homens. Não existe distinção. Deus não faz distinção entre pessoas, entre líderes e membros. Você é capaz de interpretar as Escrituras se você tiver o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, tenha certeza que você pode interpretar de onde vem uma mensagem. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Tenha muito cuidado. Portanto, fica aí a dica, tá? Não vá a uma igreja, ou culto, ou reunião de oração por causa da arquitetura moderna, porque é confortável, é bonita, ou porque tem um bom louvor. Tudo isso é terreno. Pessoas lotam os templos para ouvirem palestrantes que usam o nome do Senhor e despejam uma tonelada de psicologia barata, de gritos, modismos, heresias e vaidades absurdas. Pessoas que se enaltecem, que se colocam numa posição de destaque, pessoas que reafirmam seus próprios interesses através das redes sociais, demonstrando que estão numa qualidade, ou melhor, numa condição de qualidade ou de vida melhor do que os outros. E agora tem um modismo aí das pastoras, né? Pastoras, líderes, mulheres que vêm se destacando, jovens, cheias de vaidade, mostrando que estão numa condição melhor do que as outras. E isso tem sido terrível, porque isso é constrangedor. Não é para isso que ela está ali, não foi para isso que ela foi chamada. Eu não duvido do seu chamado, mas não foi para isso que ela foi chamada, para se colocar numa posição social melhor do que os outros, se declarar mais bonita, ou melhor vestida, ou que pode comprar isso ou aquilo. Não. Também líderes, palestrantes que ficam demonstrando aquilo que conquistaram com o que ganharam através de suas palestras, suas casas, seus carros, seus bens. Gente, isso não existe. O próprio Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, é dono do mundo, dono de todo o ouro, toda a prata, de toda a riqueza, foi humilde, foi simples, andou com pecadores, ensinou a verdade. Mas as pessoas estão confundindo as coisas. Portanto, tenham muito cuidado com estes que vivem desta forma fantasiosa, ensinando coisas erradas, agregando valores que não são verdade. Mas eu quero que você vá onde Cristo seja a peça principal, o ator principal deste ato, que ele seja mais importante, que ele seja presente neste culto, que ele seja a palavra viva e que traga transformação para a sua vida. Não se deixe enganar, deixe de ser tolo, tenha cuidado, porque você pode estar fazendo como Eva, você pode estar agindo exatamente como Eva, indo ouvir aquilo que é do seu interesse, aquilo que você quer ouvir, não o que Deus tem para falar. Portanto, tenha muito cuidado, fique atento à palavra de Deus, busque o conhecimento da palavra de Deus, ore e agradeça a Deus todos os dias por ter a oportunidade de ter conhecido Jesus Cristo como seu Salvador. Para você que ainda não é um cristão, aprenda que a palavra de Deus, ela revela as verdades não só espirituais, mas as verdades naturais também. Portanto, tenha muito cuidado. Há muita seita e muita heresia em muitos lugares. Não se engane pela aparência. Procure uma igreja ou um local para você cultuar onde Cristo seja a peça principal. Onde Cristo apareça, que o seu nome seja glorificado, que o nome de Deus seja adorado e que a palavra de Deus tenha primeiro lugar no ensino, no lugar onde você está. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo e propague essa pesquisa, esse estudo para outras pessoas, para que elas possam conhecer. Que Deus lhe abençoe e até o próximo.